Bom, vamos lá. Agora a nossa aula vai ser aula de história, certo? Então, continuamos no livrão. Só que agora a gente vai pular lá para a história, tudo bem? Em história, livrão, história, página 296, 296, tudo certo? Na página 296, nós entramos em uma outra unidade de história, que é a unidade 4, as famílias e o tempo. Então, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre esse assunto, as famílias e o tempo, tudo bem? A Pro vai ler o texto, pode ver que tem um texto aqui, e vai explicando para vocês. Famílias do passado e do presente. As famílias existem há muito tempo, mas nem sempre foram organizadas como são hoje. Por exemplo, antigamente era comum as famílias serem bem numerosas, como a da fotografia ao lado. Família posa para a fotografia 1904. Então, antigamente, as famílias, elas eram compostas por muita gente, era bem numerosa. Tanto que os nossos avós e os nossos avós, eles têm bastante irmãos, certo? Nossos bisas, né? Porque antes as famílias, elas eram bem numerosas. O papai e a mamãe tinham bastante filhos, né? Então, com isso, as famílias tinham um número grande de pessoas. Atualmente, as famílias costumam ser menores, como a desta fotografia. Família posa para fotografia 2018. Hoje em dia, geralmente, olha aqui, essa é uma família comum hoje em dia. Os pais, eles costumam ter 2, 3, assim, a gente vê no máximo 4, 5 filhos. E antigamente não, antigamente tinha família que tinha 10 irmãos, 11, 12. Era muito comum ter esse número grande de filhos. E hoje em dia não mais. Hoje em dia são poucas, né, as pessoas que têm esse número tão grande de filhos. A maioria tem um número um pouquinho menor, certo? Antigamente era comum só o homem trabalhar fora e ser responsável pelo sustento da família, enquanto a mulher ficava em casa cuidando dos filhos e do lar. Mãe serve alimentos à família 1950. Então, olha só, essa figura aqui é de 1950 e a mãe está servindo o alimento para as crianças. O que falou aqui nessa parte? Que antigamente também era normal, né? Era de costume somente o pai, né? Ou o homem da casa sair para trabalhar. E a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. Lógico que hoje em dia também acontece muito isso. Muitos os papais saem para trabalhar e as mamães ficam em casa cuidando dos filhos. Só que a maioria das mamães trabalham em casa também. E tem algumas que também trabalham fora. Então, mudou totalmente essa ideia de que só o homem saía de casa para trabalhar. Hoje em dia, as mamães, as mulheres, elas também saem de casa para trabalhar ou às vezes trabalham de casa, né? Cuidam da casa ou o seu serviço é de casa, né? A partir da nossa casa. Por exemplo, agora, durante essa quarentena, todos estamos trabalhando de casa, as professoras, né? Todos estamos trabalhando de casa. Então, não tem como a gente ir para a escola. Então, a gente está trabalhando da nossa casa. O nosso serviço está acontecendo da nossa casa. Mas quando as aulas voltarem, a Pro vai sair de casa para trabalhar, certo? Então, nós temos a responsabilidade também, como a do homem, de trabalhar e dar o sustento para a família. E antigamente não. Antigamente era só o papai, só o homem da casa que saía para trabalhar, certo? Então, o que nós vimos aqui? Que as famílias do passado, elas eram muito grandes e quem saía de casa para trabalhar, para comprar comida, eram os homens. E hoje em dia não existe mais isso. Existem as famílias grandes, só que atualmente as famílias são um pouquinho menores, né? E também, tanto o papai quanto a mamãe podem sair de casa para trabalhar. Não é aquela coisa de só o homem sai. Não, os dois podem sair, porque isso mudou
mudou, certo? Conforme os tempos foram passando, tudo isso foi mudando, ok? Então agora vamos para a página 297. Atualmente, além dessa organização familiar, há muitas outras. Nas famílias de hoje, é comum tanto a mulher quanto o homem trabalharem fora. Então aqui nós voltamos para o que a Pro acabou de explicar na página ao lado, que é comum tanto a mulher quanto o homem trabalharem fora e dividirem entre si os cuidados com a casa e com os filhos. Porque foi o que a Pro falou. Antigamente, somente os pais saíam para trabalhar e as mães, né, as mulheres, ficavam fazendo os serviços de casa. E hoje em dia, não. Hoje em dia, os pais também ajudam as mulheres em casa, né, os homens, e as mulheres também saem para trabalhar, assim como os homens. Como nós podemos ver aqui nessa figura, está escrito assim: pais compartilham a responsabilidade pela alimentação da família, 2018. Tanto o papai, né, quanto a mamãe, eles saem para trabalhar e os dois se ajudam. Não é só a mulher que faz o serviço de casa, os papais também ajudam e a mulher também ajuda os papais a colocar o alimento, né, a sustentar a família. A rotina familiar do passado também era diferente das rotinas da atualidade. As famílias que moravam nas grandes cidades, por exemplo, se reuniam no final do dia para ouvir notícias e novelas permitidas pelo rádio. E para se divertir, costumavam passear em praças e parques. No passado, não havia a opção de ir a parques de diversão, cinemas e shoppings, como é comum hoje em dia. Então, o que acontecia antigamente com as famílias? Elas se reuniam no final do dia para ouvir as notícias e novelas transmitidas pelo rádio. Porque durante muito tempo não existiam as televisões, né? As televisões não existiam. Ou às vezes existiam e tinha gente que não tinha condições, né? Não tinha dinheiro de comprar as televisões. Então, por onde eles escutavam a novela? Pelo rádio. Vocês já pensaram que nem hoje em dia a gente assiste a maioria das coisas pela televisão? Vocês já pensaram se a gente tivesse que ficar escutando pelo rádio uma televisão? Não conseguisse ver as cenas, né? Um filme, por exemplo. Então, era bem diferente. E eles também costumavam passear nas praças e nos parques públicos. Não igual hoje em dia, que a gente tem cinema, a gente tem shopping, a gente tem parque de diversão, a gente tem zoológico, a gente tem várias coisas. Então, antigamente, era de um jeito o modo que as famílias se divertiam e hoje isso mudou totalmente, certo? Porque, por exemplo, hoje, se eu quero assistir um filme, eu posso ligar a minha televisão e colocar um filme lá para assistir. Se eu quero assistir alguma notícia no jornal, eu ligo a minha televisão e coloco lá a notícia para eu assistir. E antigamente, isso não existia. Se eu quisesse fazer qualquer coisa dessa, né, qualquer atividade dessa, eu precisava me reunir, né, com os meus familiares em volta de um rádio para a gente escutar. Então não tinha o visual, não tinha o assistir. Era só a audição mesmo, só escutar o que passava nas notícias, na novela, não sei, acredito que tinham filmes, sim, então era tudo escutado, certo? Pelo rádio. Então vamos lá, atividade número 1. Pergunte aos seus pais quais atividades de lazer faziam com os pais deles quando eram da sua idade. Depois, pinte as atividades que eles faziam com os pais deles e que você também faz com eles. Então, primeiramente, vocês vão sentar, né, e conversar com o papai e a mamãe sobre o que eles faziam quando eles eram crianças com os pais deles, tudo bem? A Pro ia bastante no Parque do Carmo quando era criança. Não sei se vocês conhecem o Parque do Carmo. A Pro ia bastante lá no Parque do Carmo, certo? Fazia piquenique, brincava. Então, vocês sentem com o papai e com a mamãe e perguntam: papai, mamãe, o que vocês faziam antes quando vocês eram crianças? Aí eles vão responder para vocês, certo?
Aí, o que vocês vão fazer? Aí embaixo tem um quadrinho. Então, vocês vão pintar aquilo que o papai fazia, o papai e a mamãe fazia com os pais deles e que vocês também gostam. Então, por exemplo, o meu pai disse que passeava no shopping. Eu gosto de passear no shopping. Então, eu vou lá e vou pintar passear no shopping. O meu pai disse que não ia no cinema. Então, eu já não vou fazer. Mas eu gosto de ir no cinema, mas o meu pai e minha mãe não iam. Então, eu não vou fazer. Jogar videogame. Eles gostavam. Então, eu vou pintar também. Visitar os avós. Todo mundo gostava e eu também. Vou pintar também. Assistir televisão. O meu pai e a minha mãe amavam assistir televisão, mas eu não gosto. Então, eu não vou pintar, certo? Passear na praça. Todo mundo gosta. Brincar de esconde-esconde. Todo mundo gosta. Andar de bicicleta. Então, eu vou pintar somente aquilo que os meus pais faziam antes e que eu também gosto de fazer hoje, certo? Agora, embaixo, na atividade 2, está escrito assim: desenhe em uma folha à parte as atividades que você faz em casa para ajudar sua família nos afazeres domésticos. Quando a Pro mandou aquele monte de folhas de atividade, tem umas atividades em branco que a Pro vai pegar e vai mandar pelo WhatsApp para vocês olharem qual que é. E aí, nessa atividade que tem o nome, a data, tudo, vocês vão desenhar. O que vocês fazem em casa para ajudar a família nos afazeres domésticos? Eu arrumo a minha cama, legal. Eu lavo uma louça, legal. Sempre lembrando que a gente precisa ter cuidado e precisa ter a supervisão de um adulto, certo? O que vocês fazem em casa para ajudar o papai e a mamãe nas tarefas de casa? Tudo bem? Então, eu vou olhar direitinho qual que é a folha que eu vou dar para vocês fazerem. Vou mandar no aplicativo e aí vocês olham certinho, tudo bem? Não, vai ter mais uma aula, já falo qual é o número da folha para vocês desenharem, tudo bem? Então, beijinhos, até daqui a pouco na nossa última aula de arte, certo? Não esquece que eu vou mandar o número da folha na próxima aula que é para vocês desenharem. Beijo!